Olá, pessoal, bom dia para quem está assistindo de dia, boa noite para quem está assistindo de noite. É, eu sou o professor David, da UEL, professor do Departamento de Psicologia e Análise do Comportamento. E nós vamos falar um pouquinho sobre os princípios comportamentais na prática clínica. Pessoal, eu sou a professora Renata Grossi, também professora do Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento da Universidade Estadual de Londrina, e vou estar compartilhando com o David alguns momentos aí desse conteúdo, né, que são os princípios comportamentais e prática clínica. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é por que alguém busca a clínica comportamental ou a psicoterapia, né? O que faz a pessoa vir até nós? E um dos motivos assim interessantes é o próprio desequilíbrio entre as contingências, as operações que estão acontecendo ali no ambiente da pessoa. Então, pode estar acontecendo um excesso de controle aversivo e pouco acesso aos estímulos apetitivos, ou então a pessoa está tendo acesso a reforçadores, mas a família está tendo consequências negativas por conta do excesso de acesso a contingências apetitivas da pessoa, do indivíduo. Então, daí, nesse caso, é a família que busca. Então, o que a gente vê é uma questão ali de desequilíbrio nas contingências. Esse pode ser um dos motivos. O que mais, né, que pode favorecer a busca pelo atendimento? Então, isso, né, que é o conflito entre variáveis. De que forma? Ambientes, por exemplo, que geram reforçadores, mas também geram muitos aversivos, pode ser uma condição. Acho que uma coisa interessante desse conflito de variáveis é que dentro de um grupo, né, um é variável para o outro. Então, quando você está trabalhando dentro de um grupo, você tem diferentes pessoas, né, então, com diferentes ideias, com diferentes histórias, né, mesmo que seja da mesma família. E, ao mesmo tempo, o indivíduo. Então, ele pode estar num momento onde tem variáveis interferindo no seu comportamento que fazem com que a pessoa entre em conflito. E aí podem ser várias coisas, desde uma escolha para qual curso eu vou fazer na faculdade, como eu vou continuar ou eu vou terminar um relacionamento, e até coisas do tipo, eu vou comer um doce X ou Y, né? Então, de alguma forma, isso traz conflitos, tá? E lógico que o que vai levar ele para o cliente ou a cliente para o atendimento, geralmente são aqueles conflitos com quais as pessoas não estão conseguindo lidar. Ou no momento, ou por falta de repertório mesmo. Vamos pensar numa situação em que duas pessoas morando na mesma casa, uma precisa ter uma alimentação totalmente restritiva por algum motivo, e a outra passou a vida se restringindo e agora ela decidiu que o melhor para ela é levar uma vida mais leve, uma vida com nem tanto controle assim, né? Então, são situações diferentes, mas que as duas precisam manter. E aí, se as duas precisam de ajuda para levar esse tipo de rotina, isso pode gerar conflito. Exatamente. Esse exemplo, né, que a mesma resposta que gera reforço também pode gerar punição. Vamos pensar numa pessoa que é religiosa. Ela pode gostar de fazer várias coisas, mas que a religião não permite. Aí a gente vê que elas, e que nesse contexto a culpa ela vai ter outro nome, ela vai ter o nome de pecado. Então a pessoa vai se sentir em pecado. Ela faz uma coisa que lhe dá prazer,
mas que a instituição, a comunidade entende como algo pecaminoso, algo que no futuro vai ter consequência negativa. Ok, perfeito. O cliente só consegue gerar reforçadores com comportamentos que geram punidores a longo prazo. Bom, quando o cliente ele se comporta de tal forma que hoje no presente vai ser reforçador, mas que a longo prazo ele vai ser punido. Então, por exemplo, pessoa que come e engorda porque come. Ou até mesmo coisas mais específicas como o trabalho. Então, a curto prazo, o trabalho, às vezes não necessariamente pelo dinheiro, vou usar até o nosso exemplo como professores universitários, né? Independente de quanto a gente vai trabalhar, o salário é o mesmo. Então, além do dinheiro, nós temos alguns reforçadores que muitas vezes são imediatos, estão ligados a alguns produtos com reforçadores imediatos também, né? Ou pelo menos a médio prazo. Então, você preparar uma aula, você escrever um artigo, você acompanhar um grupo de alunos, participar de projetos. Então, esses são reforçadores, são consequências, né, que reforçam um determinado comportamento. Só que você pode levar isso, esse tipo de padrão pode te adoecer. Então, pode, a longo prazo, ser uma condição bastante aversiva, né? Então, aquele comportamento que gerava reforçadores acaba não sendo mais reforçador, ele passa a ser aversivo e levando a punição a ponto de a pessoa diminuir o ritmo de trabalho, diminuir a produtividade até o afastamento, né? Então, isso, no ser humano, isso é bastante comum, né, com situações em que os comportamentos são reforçados e que a longo prazo pode gerar, pode se transformar em punidores. Na clínica também, né? Quando a gente começa a se tornar um pouco mais habilidoso e as indicações começam a aumentar, a gente vai pegando caso, vai pegando caso. Tá entrando cliente novo, tá entrando verba, né? A pessoa vai se sentindo competente, mas chega uma hora que a exaustão vem. Aham. E aí a pessoa tem que ficar na exaustão, cuidando de todas aquelas pessoas. Então, Isso, por isso que é importante o equilíbrio. exatamente, muito bom. Quer falar, Lê? Eu continuo. Nessa condição das respostas iniciadas inibirem respostas operantes, o que a gente tem que pensar é na interação que pode estar acontecendo entre respondentes e operantes. Às vezes tem algumas atividades que a gente está lá fazendo, e dependendo do respondente que a gente tem, o operante pode ser alterado ou afetado. Vamos supor que a pessoa a pessoa canta muito bem, né? Então ela chega na clínica porque ela canta muito bem, ela era o sonho dela ser cantora conhecida e tal. Aí ela vai participar de um programa de TV, de calouro. E assim, ela já tinha cantado para familiares, para grupos pequenos, até assim em barzinho. Mas lá ela chega, tem um auditório, tem jurados. E aí o que que acontece, né? Ela começa a ter vários respondentes. E aquilo pode alterar a competência dela, o modo que ela canta. Ela pode esquecer a letra, ela pode gaguejar, ela pode desafinar coisas que ela não fazia. Uhum. Ou então o contrário, ela pode ficar tão feliz com aquela situação que ela pode ficar eufórica Isso. e não tomar os devidos cuidados para se manter afinada, ela pode exagerar nas firulas, por conta de toda aquela estimulação que ela está tendo. Eu acho que essa observação de que nem sempre, né, esses respondentes, essas respostas eliciadas, respondentes, que a pessoa não tem controle sobre elas, né? Então, ela não tem controle sobre a taquicardia, sobre a transpiração, ou até mesmo esse estado de euforia que é em função de alterações bioquímicas mesmo, Uhum. né?
E então nós temos tanto para coisas de coisas boas, em relação a coisas boas, quanto a situações aversivas. Então, situações que inicialmente poderiam ser muito reforçadoras, né, podem acabar sendo aversivas, né, como isso. Então, ela fica tão eufórica e que aquilo que poderia ser um momento muito reforçador acaba criando condições aversivas. Uhum. Algo que acontece muito na clínica é que os clientes vêm com várias regras de como os respondentes devem aparecer. Eu não posso ter rubor, eu não posso gaguejar, enfim, várias coisas. E aí um dos papéis do terapeuta é realmente ensinando para a pessoa que não tem como ser do jeito que eles pensam que é. Porque é uma parte tão. Faz parte do ser humano, faz parte não só do ser humano, né? Dos seres vivos. Porque, então, assim, como que a gente vai deixar essa parte de lado? Então, às vezes, o terapeuta não vai alterar como o respondente está aparecendo. Às vezes, a gente vai mudar o modo que a pessoa está respondendo ao respondente. Isso. Que a gente vai falar um pouquinho, acho que isso a gente vai voltando ao longo de vários slides, né? Que isso está muito junto. O que é reforçador para o grupo não é para o indivíduo, né? Que acho que no comecinho lá a gente já falou, né? Então, às vezes, o que é uma queixa para o grupo não é para o indivíduo. Então, é muito comum isso com criança, adolescente, né? Que quem busca terapia são os pais, e eles chegam com algumas queixas, que às vezes são da família, às vezes é da escola, né? Então, a criança, para ela, brincar com o irmão, com os irmãos, não é a coisa mais gostosa que tem. Né? Não é uma reforçadora, ela prefere deixar aquele irmão ali e ir buscar um outro grupo, ou jogar videogame. Né? Só que para a família, isso não é bom. Eles não acham isso reforçador o filho ficar o tempo inteiro no videogame. Então, só que para o cliente, né, para o filho, isso é reforçador. Então, isso é bastante comum. E aí existem outras condições, né? Então, o cliente chega questionando, por exemplo, que o marido não deixa trabalhar fora ou não deixa ter algum tipo de trabalho, né? Ou então, agora teve filho, tem que ficar em casa. Questões sexuais, né, também do casal. Isso. Quer dar algum exemplo, David? Tem também, por exemplo, pessoa que está começando no trabalho, ela está motivada, mas a equipe que ela vai trabalhar já está há muito tempo, então está só ali cumprindo o papel básico, assim, né? Pessoa que está querendo mostrar serviço, ela vai se decepcionar, ela vai entrar em conflito, se ela não tomar cuidado, ela vai se tornar a pessoa chata do departamento, e aí por aí vai. Exatamente, e eu acho que isso é importante porque a gente, enquanto terapeuta, a gente não pode esquecer da onde esse indivíduo está inserido, então quais grupos essa pessoa faz parte, até mesmo porque a gente vai ter cliente que alguns grupos reforçam comportamentos, né, e valorizam comportamentos que o próprio indivíduo valoriza. Só que existem outros que ela também tem que conviver, mas não condiz os valores. Né? E aí vai desde de questões de sexualidade, de política e tudo mais. Né? Então, e é importante que a gente, enquanto terapeuta, a gente tenha essas informações para identificar se aquilo que é reforçador para o indivíduo está sendo validado nos ambientes em que ele faz parte. Bacana. Bom, aí é vice-versa, né? Isso aí a gente já falou. Já falou, já. Bom, nessa situação, né? Comportamentos que geravam reforçadores em contextos não geram mais em contextos diferentes.
Às vezes a pessoa mora numa comunidade que é totalmente amorosa e vai morar numa cidade grande que as pessoas não dão um bom dia, assim, tipo, é uma correria. Isso pode ser muito solícito, pode gerar muitos problemas, né? Se a pessoa quer ter aquele comportamento de parar, bater um papo, não funciona. A pessoa tem que ser ágil, ela tem que desenvolver outras formas de fazer amizade, de trocar figurinhas. Então, esse é um exemplo. Isso que eu acho que é importante, porque a gente tem a tendência de achar que a pessoa tem um problema, né? Mas, na verdade, o comportamento ele sempre vai acontecer na interação, inclusive as queixas. Né? Então, de repente, a pessoa passou. Vou dar exemplo de criança que eu acho que pode ilustrar. Então, houve mudança a família mudou de cidade, mudou de escola, os pais estão separando, então existem tantas mudanças no ambiente e essa criança passa a responder à escola, às interações sociais de uma forma diferente. E isso passa a ser um problema, mas na verdade ele está sendo adaptativo àquele novo contexto. Ela ainda não identificou, essa criança não identificou quais seriam os comportamentos que gerariam reforçadores naquele contexto. E muitas vezes ela vai ter que aprender. Então, tudo que ela fazia lá na outra cidade, o contato que ela tinha com aqueles amigos, o que ela fazia, como ela participava da escola, já não é mais tão reforçador como era antes. Né? E às vezes realmente muitas coisas mudam. Por exemplo, ela estudava numa escola pública, passou por uma particular ou uma faculdade, uma escola que não tinha uma fundamentação religiosa, passa a estudar numa escola que tem fundamentos religiosos. Então, aqueles comportamentos que para ela, naquele ambiente lá atrás, eram reforçados no seu cotidiano, eles deixam de ser reforçadores porque mudou o contexto. Então, percebam que o problema aconteceu porque as interações, comportamento, ambiente, indivíduo, ambiente também se modificaram. E aí, gente, o que que a gente percebe? Quando o cliente vem para a terapia, a gente vai ter que olhar para todos esses processos, das interações básicas até para as mais complexas, que envolvem ali a linguagem, a interação entre grupos, até mesmo uma condição de metacontingência que a gente não vai abordar, mas que a gente está falando da interação de grupos. Então, a gente vai ter ali, né, interação entre resposta antecedente, resposta consequência, as operações motivacionais e o comportamento verbal. Às vezes, a gente vai fazer uma intervenção voltada mais para os processos básicos, em outras ocasiões, a gente vai fazer intervenções voltadas mais para a área ali do comportamento verbal. E em outras, a gente vai mexer em tudo. De qualquer forma, para a gente conseguir mexer em tudo, a gente tem que se atentar a tudo isso. Então, olhar, observar, levantar hipótese, testar hipótese, dentro de todas essas inter-relações. E às vezes a gente só faz intervenção focada em uma área, mas acaba afetando todas as áreas. Exatamente. Esse é um dos grandes objetivos, né, que a gente tem, de que a gente consiga trabalhar algumas áreas e esses comportamentos se generalizem. Né? Então, a gente vai olhar um pouco ali para um dos princípios, né, para as relações. A primeira coisa que a gente tem que pensar, quando a gente está falando em relação positiva, a gente está falando de adição de estímulos apetitivos. Ou, isso, de estimulação apetitiva. Quando a gente está falando de uma relação negativa, a gente está falando de remoção de estímulos. É só uma correção, tá, gente? Falei apetitivo, mas não precisa ser apetitivo, tá? Pode ser aversivo. Isso. A gente está falando da adição ou da subtração. Isso. Então, quando é positiva, é que está sendo inserido um estímulo, e quando é negativa, é que está sendo subtraído um estímulo. A gente tem que tomar esse cuidado.
E aí, na consequência, não é porque é positivo que vai ser bom, e nem porque é negativo vai ser ruim, né? E, então, isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente tem a tendência de falar, eu preciso identificar quais são as coisas reforçadoras na vida daquela pessoa. Só que aí você começa a identificar, e aquilo que está aumentando a probabilidade de uma determinada resposta acontecer, não é necessariamente bom para a pessoa, né? Então, eu vou voltar no exemplo do trabalho. O que está mantendo a pessoa ativa, então, a pegar casos, a escrever artigo, a participar de projetos e tudo mais, isso está mantendo o comportamento, né? Então, a consequência disso, ver melhora do paciente, ver o seu artigo ser publicado, o contato com a pessoa em si, ou o ato em si de atender, de escrever, podem ser reforçadores, né? Muito, muito reforçador, porque está mantendo tá aumentando a probabilidade daquele comportamento se manter, só que a pessoa começa a adoecer, então isso deixa de ser bom e passa a ser ruim, né? E até algumas situações, então, por exemplo, quando a gente analisa algumas situações de abuso, de agressões, então, existem alguns comportamentos que estão sendo mantidos e que você está vendo claramente que não são bons para a pessoa, mas eles continuam sendo mantidos, né? Então, a pessoa que está numa relação abusiva, ela tende a fazer as coisas para agradar aquela pessoa, né? Ou ela tende a responder à mínima atenção daquela pessoa, né? E então isso não está mantendo coisas boas, está mantendo é ruim para a pessoa, mas aquilo continua presente. Uhum. Na condição, por exemplo, do transtorno bipolar, que quando a pessoa está em processo de hipomania, mania, há muita validação quando ela quando os comportamentos que ela apresenta no processo de hipomania, por exemplo, é produtividade. Isso. A gente vê depois, uma pessoa totalmente esgotada, né, a hora que ela chega no pico, aí vem logo em seguida uma depressão. E aí é muito difícil para essas pessoas perceberem que aquilo está fazendo mal, porque elas estão se sentindo super bem. Exatamente. Então, aí, bom, no processo comportamental, acho que isso aqui é mais uma revisão, né? Então, a gente sempre está atento à situação. Então, o que vai servir de estímulo discriminativo para que aconteça uma resposta e uma consequência? No reforçamento, nos esquemas de reforçamento, então, assim, qual foi aquela consequência que aumentou a frequência ou a probabilidade daquele comportamento aparecer, tá? E na punição, a gente tem o contrário. Qual foi a consequência, né? O que aconteceu? Qual foi a situação, né? Então, o que estava acontecendo naquele ambiente interno e externo que fez a pessoa apresentar determinada resposta e teve uma determinada consequência. E aí, essa consequência diminuiu a possibilidade daquele comportamento, daquela resposta voltar a acontecer. Tá? Então, aí nós temos o que a gente conhece como punição. Tá? Então, pode falar. Não, é o que eu ia falar, né? Que como a consequência ela vai alterar todo o processo, tudo que acontece vai acontecer depois. Por isso que tem até aquela flechinha ali naquele primeiro quadradinho voltado para trás, né? Porque a consequência ela vai alterar o jeito da resposta acontecer, ela vai alterar como aquele estímulo vai ter uma função na vida daquele organismo, justamente porque ele tem, a consequência tem esse poder, seja de reforçamento ou a punição. Exatamente. Aí a gente tem as contingências operantes básicas, né, de reforço positivo, negativo, punição positiva e punição negativa. Parece trava-língua, né, gente? Porque, assim,
A gente fala, nossa, punição positiva, punição negativa, reforço negativo. E aí a gente sempre tem que estar lembrando que não é bom ou ruim. A gente está falando de adição de estímulos ou remoção de estímulos. Então, olha lá, reforço positivo. A gente tem um aumento na frequência do comportamento pela adição de um estímulo apetitivo. No reforço negativo, a gente tem um aumento da frequência do comportamento por causa da remoção de um estímulo aversivo. Na punição positiva, a gente tem a redução da frequência do comportamento por conta da adição de uma contingência de um estímulo aversivo. E na punição negativa, a gente tem uma redução do comportamento por conta da remoção de um estímulo apetitivo. Eu acho que uma coisa assim para complementar, eu não sei se você ia falar isso, David, mas assim que me fez pensar na sua fala é que é sempre pensando que isso é o comportamento do indivíduo, né? Então assim, qual que é o comportamento que ele vai apresentar que vai ter como consequência a adição de um estímulo apetitivo, né? Qual vai ser a resposta que vai ter como consequência a diminuição de um componente aversivo, né? E a mesma coisa para a punição. Então, é sempre a relação, essa contingência de operantes básicas, ela vem mostrar qual é o efeito do comportamento. Então, como ele vai se comportar para que ele ganhe algo positivo, né? Então, que aumente a probabilidade do comportamento acontecer, e do reforço negativo, que é se esquivar de uma condição aversiva ou fugir. Tá? Então, sempre pensando que a gente está falando do comportamento, né? Por quê? Porque para a pessoa, porque às vezes, por mais que eu tenha a intenção de liberar, me comportar para que tenha como consequência um reforço para o indivíduo, é a história de vida dele que vai determinar se o que eu estou fazendo tem realmente uma função de reforço positivo, negativo ou punição. Né? Então, por exemplo, pode ser que eu tratar sobre determinado assunto com um cliente, apesar de eu achar que aquilo pode ser reforçador, pode ser para ele aversivo. Então, vamos colocar o exemplo da pessoa que tem o transtorno e ela está em euforia. Se você for tratar com ela sobre as consequências desse comportamento eufórico para o quadro dela, né? Apesar de você ter como intenção esclarecer, instruir e até fazê-la refletir sobre determinados aspectos, até mesmo mostrando o quanto ela fica produtiva e que, de certa forma, ela pode ter controle sobre aquela situação e apresentar comportamentos diferentes. Então, a gente está se comportando achando que o comportamento de olhar para aquele momento e modificar vai ser reforçador para a pessoa. Só que pode ser extremamente aversivo e ela falta, não vem mais na sessão. Então, teve, na verdade, função punitiva. Né? Até porque os terapeutas, eles têm essa visão mais assim, né, do reforçador a longo prazo, que vai ser importante para ela a longo prazo. Isso. E ela está focada no agora. Isso, perfeito. Bom, isso aqui a gente acabou falando. E aí a gente vai entrar um pouquinho para falar dos estímulos antecedentes e das funções que esses estímulos têm. Então, o estímulo ele pode ter a função discriminativa. O que é a função discriminativa? É a função de estabelecer que naquela condição uma determinada resposta vai ser reforçada. Diante daquele estímulo, há um aumento da possibilidade daquela consequência acontecer. Ele pode ter uma função de reforçadora condicionada. Ou seja,
o organismo se comporta, tem como consequência esse estímulo, que também sinaliza a condição para que uma resposta vai receber outra consequência. Vamos pensar, né? Eu posso, uma, a criança, ela pode criar uma condição para ir para casa da avó, porque na casa da avó é um, tem é uma condição, né, um estímulo discriminativo para vários comportamentos que têm consequências legais que, se fossem emitidos na casa dela, não ia ter aquelas consequências que tem na casa da avó. Então, a casa da avó ou a própria avó, ela pode ter essa função de estímulo antecedente reforçadora condicionada. E ela pode ter também a função eliciadora, que só a presença desse estímulo vai evocar vários respondentes na pessoa. Por exemplo, uma música, que, sei lá, a pessoa, o coração começa a bater porque ela teve uma história relacionada. Eu acho que tem, acho que a grande importância é assim, né, que a discriminativa, a reforçadora condicionada, são estímulos antecedentes que eles vão requerer uma história, né, de operante. Agora, na iniciadora, até pode haver o condicionamento, mas a base dela é respondente, né? Então, você vai estar tratando de respostas respondentes ou de respostas que passaram por condicionamentos. Então, seja esse estímulo genuinamente filogenético, então que ele se comportamentos ou algumas emoções, como dor, como medo, que são respondentes, só que a partir do momento que isso, você passa a ter um determinado medo, então, o medo, ele é importante, né? A gente precisa ter medo, porque ele nos garante a sobrevivência. Mas quando esse medo, ele passa a estar relacionado com estar condicionado, né? Então, ele está relacionado com alguns outros eventos. Então, algumas coisas até bastante frequentes. Então, por exemplo, você chega num ambiente e você sente o cheiro de uma pessoa que você está com raiva, né? Então, o perfume daquela pessoa está ali. Você pode ter determinadas respostas, né, que foram emparelhadas na convivência com aquela pessoa com a música. Então, aquela situação, né, de cheiro, aliás, de cheiro ou de música mesmo, faz com que respondentes apareçam. E essa condição, que ela é eliciadora, então ela é antecedente, tá? Assim como a discriminativa, a reforçadora condicional. E a gente também tem, nesse processo, as operações motivacionais, que são alterações, geralmente elas têm ali um papel, se a gente olhar para a história da nossa espécie, há vários... essa condição biológica acaba ajudando bastante nas operações motivadoras, e aí ela vai poder ter a função estabelecedora ou abolidora. O que seria estabelecedora? No sentido de aumentar, de criar a condição, por exemplo, para o aumento do valor reforçador do estímulo, ou para a diminuição do valor reforçador de um estímulo, do valor punidor de um estímulo. E aí a gente vê a frequência de algum operante sendo aumentado quando essa operação estabelecedora está acontecendo. Ou ela pode ter a função abolidora, que é a redução do valor reforçador de um estímulo, ou o aumento do valor punidor de algum estímulo.
tá? Que aí a gente vai ter a diminuição da frequência de alguma classe operante. A gente vai dar alguns exemplos para ficar mais claro para vocês o que a gente está falando. Então, vamos ver. Então, vamos pensar numa pessoa que está em privação de interação social. Ela está há muito tempo sozinha. Como a Que gente pode... agora, É, no momento da pandemia. aí, por exemplo, ela tem uma briga com o namorado que vai aumentar, né, a privação de chamadas. Ele não liga, não responde o telefonema. Então, essa é uma condição de operação estabelecedora, a privação das chamadas do namorado. O que isso vai fazer? Vai aumentar o valor reforçador de um convite para sair, principalmente se for desse namorado, tá? E o que a gente tem? Aumento na probabilidade de todos os comportamentos que tenham como consequência um convite para sair. Postar stories com diretas, mandar mensagens em grupos, falando oi sumido, etc. Tá? Então, são vários comportamentos que aumentam de frequência justamente por conta da privação. Uhum. Então, vejam assim, né? Nós temos uma pessoa numa condição específica, só que o brigar com o namorado intensificou aquela condição. Seria como se ela deixasse a situação mais grave, mais ela intensificasse uma possibilidade, né? Então, ela já está em privação na interação social, só que além disso, ela ainda está privada das chamadas do namorado. Então, o namorado passa a ter um valor reforçador, essa chamada do namorado tem um valor reforçador muito mais aumentado, porque ela está em privação de interações sociais. Então, na verdade, a operação estabelecedora, ela também pode se modificar. Então, em determinado momento, se ela tiver um grupo de amigos, se ela tiver num momento legal da vida dela, profissional, social, ela está brigada com o namorado não ligar, não vai ser uma operação estabelecedora para estes comportamentos que o David citou aqui embaixo, né? Que é postar stories, mandar indireta, mandar mensagens em grupos. Então, veja que a relação que nós estamos exemplificando é essa, de que por que a chamada do namorado, por que a gente identifica a chamada do namorado como uma operação estabelecedora? Porque os comportamentos são referentes a ele, estão direcionados a ele, tá? Então, por isso, essa operação, a gente coloca isso como uma operação estabelecedora, que num outro momento da vida pode não ser. Por exemplo, né? A gente às vezes recebe na clínica uma pessoa com um repertório comportamental muito empobrecido. Aí a gente identifica que vai ser importante para essa pessoa ampliar esse repertório comportamental. No entanto, o que a gente percebe? Que a interação dessa pessoa está empobrecida e a gente não vai conseguir alterar porque ela está tendo acesso a reforçadores, só que de uma única pessoa, que é o namorado. E aí, enquanto essa aproximação estiver muito forte, a gente vai ter dificuldade para fazer a intervenção, porque ela não está privada totalmente de interação social, porque ela tem uma fonte de reforçadores ali. E aí a gente tem que tentar alguma forma para modificar também na área das operações estabelecedoras. Agora a gente vai ver alguns exemplos de operações abolidoras. Bom, isso, eu ia até pedir mesmo para você colocar os itens, que eu acho que fica mais fácil para eu raciocinar. Então, uma operação abolidora, tá? Então, presença constante de pessoas, tá? Então, aquela pessoa que mora numa casa que tem um monte de gente,
né? Ou são irmãos, ou é irmão e irmão, ou irmã e o companheiro ou companheira, aí junto moram os avós, enfim, né? Então, a pessoa está realmente saciada de companhia, ela está querendo um lugar para ficar parada, sabe? Aquela pessoa que vai no banheiro, fecha a porta, tranca, liga o chuveiro para poder olhar no celular. Então, com isso, reduz muito o valor reforçador do convite. Né? Então, se outra pessoa chama para sair, ou para fazer alguma coisa, ou para fazer uma visita, diminui muito a possibilidade dela engajar nesse tipo de comportamento. Tá? Então, redução da probabilidade de todos os comportamentos que tenham consequência como um convite. Então, a gente entra em conceitos bem básicos, né, que vocês devem ter visto lá em experimental, que é a saciação e privação. Né? Então, essa questão de privação e saciação, ela tanto vai aumentar o valor reforçador de várias situações, como de vários estímulos. Então, você pode ter uma condição como essa, né? Presença constante de pessoas. Então, isso traz uma saciedade, né? Para a gente não usar outro termo, então, falar, não aguento mais tanta gente, eu preciso de privacidade. Né? Então, com isso, faz com que essa pessoa evite os convites, né? Isso não reduz a probabilidade desse tipo de comportamento, que seria aceitar os convites, como vai aumentar a probabilidade de outros comportamentos aparecerem. Tá? E aí, voltando um pouquinho naquele primeiro slide que o segundo, né, que é o da balança, então, veja, essas situações são aquelas que vão sendo trazidas para o consultório e que a pessoa vai trazendo, olha, eu estou me sentindo muito sozinha, voltando lá na estabelecedora, eu estou me sentindo muito sozinha, eu não consigo ficar sozinha, e aí eu acabo sempre recorrendo ao namorado. Ou então, nossa, eu não aguento, eu estou vivendo com muita gente, eu preciso de privacidade. Então, a gente vai decompondo essas situações para estar identificando quais são os principais contingências que podem ter funções, ou seja, de operação estabelecedora, operação abolidora. Então, aqui tem um exemplo de um episódio emocional denominado raiva, tá? Eu vou descrever essa relação, mas ele pode ser usado em qualquer episódio emocional. Então, só recapitulando que no episódio emocional, nós sempre vamos ter tanto respostas respondentes como operantes, tá? Então, isso vai ser sempre presente. Muitas dessas respostas, quem vai estar relatando vai ser o próprio cliente, e quem vai estar observando também essas respostas são o próprio cliente. Por isso, às vezes, a gente tem que ensiná-los, às vezes não, a gente tem que ensiná-los a observar isso. Então, veja, eu vou ler o exemplo e explicando. Então, aqui nós temos qual condição, qual evento. Então, a perda do jogo e a percepção do jogador de que foi uma injustiça do juiz. Tá? Então, ele perdeu o jogo, só que para aquele jogo que ele perdeu, ele está atribuindo que foi injustiça, ele está se sentindo injustiçado. Então, essa situação, tá, passa a ser uma situação, essa situação passa a ser um estímulo condicional para algumas respostas condicionadas, como taquicardia, enrubescer, ofegar. Junto com isso, então, isso é os dois quadradinhos de cima, tá? Que estão relacionados às respostas respondentes, inclusive as condicionadas. E na do meio, nós temos que a perda do jogo e esse sentimento de estar sendo injustiçado pelo juiz
vai servir, então essa situação serve de estímulo discriminativo, tá? Para uma condição para ele emitir respostas de agressão. E quais são essas respostas de agressão públicas? O xingar, o reclamar e o gritar. Quais são aquelas que são respondentes? Taquicardia, enrubescer, ofegar. O taquicardia, enrubescer e ofegar, ele não tem como parar e falar assim, vou parar para taquicardia. Coração, bate mais devagar. Para rosto, para de ficar vermelho. Pescoço, para de ficar vermelho. A respiração ofegante. Tentar controlar, falar para essa respiração ficar menos ofegante. Lógico que a gente hoje tem, né, técnicas de tentar regular essa respiração, só que são comportamentos aprendidos, né? O ficar ofegante, ele ainda é respondente em função daquela situação que está acontecendo ali. E se tudo continuar como está, qual que é, para essa pessoa, qual que é a consequência reforçadora? Se o padrão dela é de agressão, diante de se sentir injustiçado, então ele vai em cima do juiz, ele vai causar dano no outro, que seria bater no juiz, tá? Aí o que a gente tem? Se na história dessa pessoa, o bater no juiz, ir para cima do juiz e bater nele, causar algum dano, ou bater em quem se intrometer ali no meio, né, da situação, ela aumenta a probabilidade, né, dela se sentir aliviada, né, se a pessoa se sentir aliviada, dela se sentir justiçada, porque aí é o fazer justiça com as próprias mãos. Ah, tudo bem, perdi o jogo, mas eu fui lá e bati nele, fiz justiça com as próprias mãos. Então, isso acaba sendo, então, essa condição de perder, né, o jogo e ter esse sentimento de injustiçado, de ser injustiçado pelo juiz, ela acaba sendo uma condição, uma operação estabelecedora para que ele realmente bata no juízo ou em quem interferir naquela situação, tá? Porque na história dele, isso foi efetivo, tá? Então, percebam também que para um episódio emocional, então, tanto o respondente e os operantes vão estar junto e misturado, como nós vamos ter diferentes estímulos atuando naquela condição. Então, por exemplo, como estímulo discriminativo, como operação estabelecedora. Só que, veja, se tudo isso está acontecendo, então ele perdeu o jogo, se sentiu injustiçado, ficou morrendo de vontade de ir lá e bater no juiz, ele realmente xingou, reclamou, gritou, teve taquicardia, enrubesceu, se sentiu realmente alterado. Então, esse é o padrão dele. Só que, o que aconteceu? Os familiares estavam lá presentes. Então, mesmo ele se sentindo injustiçado, nós temos uma condição, né, uma operação estabelecedora abolidora, que é o contato e a presença da família, que reforçam o comportamento de não agressão. Então, ele está sob o controle da presença da família. Se a família não estiver presente, pode ser que todos esses comportamentos aqui que vêm depois do perder o jogo, eles sigam o seu curso normal, porque este é um padrão que ele está acostumado. Então, a operação estabelecedora, ela vem, então, voltando lá naquele slide que o David colocou, então ela vai ser estabelecedora se ela aumenta o valor reforçador e diminui o punidor. Então, veja, a presença da família aumentava muito isso. Por que ela é abolidora? Porque a presença da família aumenta o valor punidor. Tá? Então, ele desagradar a família chamar atenção, a família ver. Então, aumenta o valor punidor e aumenta, ao mesmo tempo, o valor reforçador de agradar a família. Então, ela diminui consideravelmente a possibilidade daquele comportamento de agressão acontecer, tá? Então, acho que espero que tenha ficado claro, assim, o quanto que
uma mesma situação, dependendo de um elemento, né? Elementos diferentes presentes nessa situação podem ter resultados diferentes. Então, isso faz com que a gente pense, numa situação como essa, onde que a gente pode estar interferindo, então? Né? Se a presença dessa família faz com que diminua esses comportamentos agressivos, o que a gente pode aproveitar dessa situação? Várias coisas, né? Até mesmo como essa família se comporta. Vamos supor que seja consolar, né? Ou a pessoa vai lá e tenta consolar a família, né? Vai lá, consola, tal, e elogia o fato dele ter jogado bem, tal, que é para ele não se importar. Então, essas coisas que são comportamentos verbais, né, que depois nós vamos tratar um pouquinho mais sobre isso, isso pode ser um fator de intervenção na terapia. Né? O terapeuta pode pensar, até mesmo junto com o cliente, quais seriam outras mudanças que poderiam ser feitas nesse momento para que não chegue na agressão, tá? Então, espero que tenha dado para esclarecer aí o episódio emocional de operação, como operação estabelecedora ou abolidora. E aí a gente vai ver, então, no episódio emocional, tudo aquilo que a gente vê de princípios de análise do comportamento acontecendo e interagindo ao mesmo tempo. Operante, respondente, comportamento verbal, porque o sentimento, a construção do sentimento, ele passa muito também pelo comportamento verbal, acontecendo tudo ao mesmo tempo, tá? E aí, se a gente olhar para a história evolutiva, as emoções, elas têm uma função importante, que é criar uma predisposição para uma ação. Se a gente olhar lá, né, para um contexto de selva, em que o animal, ele sente medo, ele fica com uma predisposição para fazer 3 coisas: lutar, fugir ou paralisar, tá? Então, que se a gente olhar, por exemplo, para a ansiedade, que é uma situação que também envolve medo, as pessoas acabam apresentando esse tipo de situação, né? Ou elas lutam, elas fogem, ou elas paralisam. Na clínica, a gente acaba vendo muito mais o comportamento de fugir ou de paralisar. Quem está fazendo alguma coisa acha que está resolvendo o problema da ansiedade, né? Sim. Essa pessoa está apaixonada. Todas aquelas reações emocionais, elas vão preparando o organismo para uma ação específica. Quer procurar mais a pessoa amada, quer ligar, enfim, fazer um monte de coisa. Bom, os estímulos, né, sejam eles antecedentes e consequentes na relação emocional, no episódio emocional, vão também vão iniciar respondentes. Toda emoção tem aspectos respondentes envolvidos. E pode continuar, David, depois eu falo o que eu ia falar, mais para frente. Aí a gente tem que pensar que a emoção não é só aquilo que ocorre dentro da pele, mas tudo que está relacionado àquilo que a gente está chamando de emoção. Então, envolve aquilo que está aqui dentro, né? Por exemplo, o coração acelerado, que pode ser numa condição de medo, mas também pode ser numa condição de paixão, pode ser numa condição de raiva. Várias situações que têm o mesmo respondente, mas também envolve comportamentos públicos, aquilo que a gente consegue perceber. Que é o buscar a pessoa, se afastar de uma pessoa, ou agredir, ou fazer carinho, o que a pessoa fala. E aí, esse episódio emocional, ele pode passar a fazer parte, assim, de uma classe de respostas, mantida por atenção social, por exemplo. Então, vamos supor, uma pessoa que, uma situação muito aversiva, chega até a desmaiar. Só que aí todo mundo vai cuidar dela, né? Assim, todo mundo da família. E depois desse episódio,
as pessoas podem passar a procurá-la mais para saber se ela está bem, por um tempo. Aí vamos supor que, assim, as pessoas já passou um tempo, as pessoas perceberam assim, olha, não, ela está seguindo com a vida, o que que pode acontecer? A pessoa tem um outro episódio de novo. Naquela primeira situação, o desmaio ele foi um processo biológico, um processo de alguma alteração no organismo apenas. As Uhum, outras pode ser por relação operante. A uhum, privação do cuidado da família pode gerar aquele evento que no passado não aconteceu por causa disso, mas teve como consequência o cuidado da família. uhum. Parece meio assim exagerado, gente, mas eu já vi situação de criança desmaiar por causa da tensão. E assim, ela não inventava o desmaio, ela desmaiava. De verdade. Eu assisti um episódio é, de documentário, né? E é uma série, né, de documental de uma médica que ela é, escreve no New York Times uma coluna de doenças raras. Eu E aí assisti também. assistiu. E aí Uhum. ela pega as doenças e compartilha, ela escreve sobre a doença e compartilha com a comunidade, né, com todo mundo, e as pessoas podem ir dando sugestões, palpites, analisando, aconselhando, fazendo seus próprios depoimentos. E aí tinha um rapaz que era exatamente isso, ele parava de respirar, né, por alguns segundos de respirar ou do coração parar de bater, e realmente isso acontecia, porque era medido, né, ele era hospitalizado, e isso era avaliado clinicamente. E no fim, ele acabou se beneficiando com tratamento de psicoterapia, né? Apesar da médica ter colocado essa colunista que ela ainda acredita que tenha uma base biológica. E aí ela coloca que, apesar dela achar isso, né, como se o organismo dele tivesse uma predisposição Uhum. para aquele tipo de disfunção cardiorrespiratória. Então, em estado de estresse, em estado de ansiedade, essa parte era afetada, né? Mas que dentro dos recursos que tem hoje na medicina não era possível medir. Então, eu fiquei pensando, lógico que é uma situação grave, mas pode ser muito, acaba sendo parecido com questões que a gente observa. Então, a pessoa está muito cansada, ela tende a sentir muito mais dor nas costas, né? Ou quem tem problema de pele, aparece problema de pele. Psoríase, né? Eu tenho psoríase em momentos de estresse, períodos de estresse aumenta muito mais. Né? Então, de alimentação, então a pessoa acaba comendo mais, ou ela até está comendo igual, mas aumenta o peso, a pessoa tem a tendência para emagrecer, ela está comendo igual, mas ela diminui o peso. Então, existem, o que eu achei legal, e eu acho que é muito o que a gente está querendo dizer aqui, é que nos episódios emocionais sempre vão ter fatores biológicos, fatores operantes, fatores respondentes, né? Então, assim, a gente sempre tem que estar considerando o ambiente interno do indivíduo, então, todo o seu organismo como um todo, considerando inclusive isso, né? Quais são as vulnerabilidades biológicas, quais são os problemas de saúde ou alterações que essa pessoa tem, assim como a própria história de vida que compõe, né, o ambiente interno dessa pessoa, como o ambiente externo. Então, isso tudo está muito relacionado. Sim. Né? Então, é aquela análise. Oi? A síndrome de Tourette, por exemplo. Já vi um documentário de um cirurgião. Sim, eu também Sim, assisti. ele xingava muito, ele tinha vários movimentos assim involuntários com a mão, mas na hora da cirurgia era incrível assim. Claro que eu acho que ele não deixava ninguém saber que ele tinha dos pacientes saber, né? Não lembro se eles sabiam, porque na hora ele Também não lembro. conseguia
Ele não tinha nenhum sintoma na hora da cirurgia, mas era sair desse contexto, começava. Isso foi marcante, porque assim, ele terminou a cirurgia, a hora que ele tirou a luva, que ele jogou a luva assim, ele já soltou um palavrão, ou ele falou Sim. uma bobagem assim para a equipe, mas né, todo mundo já está acostumado. Sim. Então, realmente, é bem interligado, né, essa relação de organismo-ambiente. E aí uma das coisas que a gente vê é que os clientes chegam na clínica, a clínica justificando suas ações por causa dos sentimentos. Então, eu fiz tal coisa porque eu estava me sentindo assim, fiz tal coisa porque eu estava me sentindo daquele jeito. E aí a gente, não é que a gente vai ignorar essa visão do cliente, mas a gente vai ajudar ele a ampliar. Olha, mas você estava se sentindo assim porque estava acontecendo tal coisa, porque ele chega querendo eliminar o sentimento, porque ele acha que se ele eliminar o sentimento, ele não vai fazer aquilo que está gerando problema. Mas a gente precisa ajudar esse cliente a ver que ele está sentindo aquilo porque está acontecendo outra coisa, então quando ele alterar a outra coisa, ou talvez aceitar aquela outra coisa, aí a gente não sabe, né? Vai depender de caso a caso, aí que as coisas vão começar a mudar. Isso. Isso é bem importante porque, na verdade, se a gente pensa em cadeia comportamental, o sentimento que ele está nos trazendo é só uma parte da cadeia comportamental, né? Que teve origem, que tem uma causa, uma manutenção no ambiente, né? Então, é só a gente vai descobrindo as cadeias e para poder identificar quais são os antecedentes e tudo mais. Vocês devem ter lido alguns textos, ou vocês vão ler alguns textos, que alguns autores, pesquisadores, vão enfatizar bastante nessa frase, que a emoção não deve ter status causal. Inclusive, esse é um dos motivos, né, da análise do comportamento ter sido criticada, por acharem que ela não dava esse valor para os sentimentos. E muitos desses autores eles estão querendo dizer, na verdade, que não é que não é importante, mas porque a gente tem que olhar para a relação como um todo, que a comunidade de alguns psicólogos, ou até a sociedade como geral, sempre deu esse valor muito importante para os sentimentos e esqueceu de olhar para o resto. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. Não é que a gente não vai olhar para o sentimento, a gente não vai cuidar disso, mas a gente tem que ampliar a nossa visão, olhar para o todo. E a gente precisa pensar que as emoções, elas vão dar dicas do que está acontecendo na vida da pessoa. Então, quando um cliente chega e começa a falar que está se sentindo muito triste, primeira coisa que eu, enquanto terapeuta, penso, ou aumentou a estimulação aversiva, ou não tem, ou tem pouquíssimo reforçadores positivos. Isso é uma dica. Se a pessoa fala que está se sentindo muita raiva, sinal de ou que ela está perdendo reforçadores, ela está no processo de extinção, ou ela está sendo punida, ela está entrando em contato com estimulação aversiva. Então, a partir do que a pessoa fala sobre a emoção, a gente vai conseguir investigar as variáveis. Então, assim, ela não é um status causal, mas ela é um ponto de partida, né? Ela pode ser um ponto de partida muito importante para estar compreendendo o cliente, né? E principalmente para fazer o treino de autoobservação, né? Porque a hora que ele passa a olhar para essas emoções, né? E a partir dessas hipóteses que a gente vai levantando, olha, então, ele pode estar sem reforçadores. Então, como que eu vou identificar isso? Então, eu posso perguntar em que momento que essa emoção acontece, com que frequência, quem está envolvido. Então, isso vai dando, como um ponto de partida mesmo para estar ampliando, né, essa verificação. Outra questão também é que a emoção ela não vai ter status causal, mas ela vai alterar muita coisa no repertório. A gente já falou lá antes que a emoção ela pode afetar os operantes. Então, apesar que ela não tem esse status causal, assim, não foi a partir dela que tudo aquilo
todo operante começou, ela vai estar a todo momento alterando como esse operante é apresentado. Uhum, exatamente. Bom, e aí para compreender a emoção, a gente tem que olhar para toda essa interação, que por motivo didático a gente separa, mas que na vida, né, no dia a dia, ela acontece tudo junto. Tá? Uhum, É uma interação constante. isso. E por que, né, que pode passar, pode passar o slide, só vou Uhum. finalizar ele. Por que que é importante, né, a gente enquanto terapeuta, enquanto psicólogos, principalmente pensando no processo clínico, né, porque na verdade esse raciocínio serve para diferentes contextos, mas por que que é importante a gente compreender, a gente identificar, né, que as emoções ela tem aspectos respondentes e operantes, porque isso vai nos ajudar como nós vamos intervir, né? E em que momento, com quem a gente pode contar, né? Então, por exemplo, se a pessoa, vou usar o exemplo que o David colocou, da pessoa que gosta muito de cantar, sabe cantar, e aí para ir participar de um concurso é que é, ela fica mais alterada, né? Então, essa condição, né, aumenta muito a probabilidade dela de apresentar esses comportamentos é, de ansiedade. Então, por que que é importante? Até mesmo para mostrar para esse cliente o que que ele vai ter controle e aquilo que ele não vai ter controle. Né? Então, se você vai preparar esse cliente para esse momento do concurso, é importante que ele vá olhando para todo o seu redor, além do mundo interno, né, dentro da pele, para o seu mundo externo. Então, quem que vai estar presente, por que que a presença dessas pessoas estão me gerando ansiedade, quais situações isso também acontece. Então, existem aquele. Então, ela pode ir para, a gente pode conseguir preparar essa pessoa para ir para esse concurso, né? Com um repertório mais elaborado de autoconhecimento, de autorregulação, só que os sentimentos vão estar ali. Não, nós não vamos ensiná-la a não suar, a não ter taquicardia. A gente, na verdade, Inclusive, a gente pode provocar antes a taquicardia para pedir para ela cantar, né? Então, assim, olha, faz aí polichinelo, aí agora você canta. Porque daí ela vai passar pelo treino de cantar com os sintomas de ansiedade, o que que ela pode fazer com aquilo. isso, né? Então, aí você pode estar ensinando até algumas técnicas que podem estar ajudando no controle desses respondentes, Uhum. mas não quer dizer que ela não esteja nomeando aquela situação como uma situação ansiogênica, ou que ela esteja sentindo ansiedade. Só que aí ela sai da paralisação, ou ela sai da esquiva, né, da fuga, para estar enfrentando a situação. Tá? Então, por que que é importante a gente entender essa interação entre respondente e operante, né, que a gente acaba fazendo didaticamente, porque são processos diferentes, né, e exigem intervenções diferentes também, tá? Então, agora, excelente. Essa é uma figura que foi removida foi emprestada de um artigo escrito pelo professor Roberto Banaco, que ele também adaptou de um texto do Millinson que fala sobre, olha, o que que cada tipo de emoção pode dar indício de quais tipos de contingência. Aí ele vai falar assim, olha, o terror, a ansiedade, a apreensão, dá indícios de que a pessoa está numa condição de estimulação aversiva, tá? Em que está sendo apresentado estímulos aversivos. Uhum, Uma pessoa que está apresentando prazer, elação, êxtase, dá indícios de que ela está entrando em contato com estimulação reforçadora positiva, com estímulos apetitivos. uhum, Pessoa que ela diz que está se sentindo aliviada, sossegada, calma, quer dizer que do ambiente dela está sendo removido os estímulos que eram aversivos. Uma uhum, pessoa ansiosa, ela adora sentir aquela sensação de alívio, de que assim, ai, não vou mais ter que fazer aquilo.
Tá? Então, está sendo removido o estímulo aversivo. E uma pessoa que está sentindo cólera, raiva, ela está aborrecida, é um indício de que está sendo apresentado no ambiente dela, ou perdão, que está sendo removido alguns reforçadores, alguns estímulos apetitivos. Então, assim, eu vejo, nossa, tô com muita raiva, porque assim, meu time perdeu. Tava lá ganhando, meu time perdeu. Ou seja, perdi a oportunidade de comemorar. Perdi a oportunidade de pegar a taça. Vi meu ex com tal pessoa. Perdi a oportunidade de voltar. Tá? Então a gente tem são indícios, tá, gente, de como e aí você vai investigar um pouquinho mais sobre porque às vezes o cliente não tem nem noção da estimulação aversiva, ele não tem nem noção do que está provocando. E quando ele fala, você fala assim, nossa, você tá feliz, né? O que aconteceu para te deixar feliz assim? Ah, não aconteceu nada, só tô bem. Vamos ver, vamos olhar para sua semana. Aí o cliente começa a relatar isso, começa a ver o que está acontecendo na vida dele. Assim como o oposto também é verdadeiro, né? A pessoa chega muito agitada, muito triste, muito ansiosa, muito mal, e ela não consegue identificar o que deixou daquela forma, né? Então, essas hipóteses, eu acho que essa figura ajuda a levantar essas hipóteses, né? Para estar norteando aí o processo, principalmente de compreensão do estado emocional da pessoa, né? É porque a emoção faz tanto ela olhar para dentro, ainda mais se for uma emoção intensa, seja uma emoção provocada por estimulação aversiva ou por apetitiva, que ela olha muito para dentro e esquece de olhar o que está provocando, o que está gerando. Isso, exatamente. E aí a gente. Opa, perdão. Deixa eu ver aqui que eu fiz errado. Aí a gente tem como conclusão que olhar para a emoção como um fenômeno comportamental complexo envolve avaliar todas as alterações comportamentais envolvidas no episódio emocional. E com isso, programar intervenções clínicas que modifiquem toda a relação organismo-ambiente é característica do episódio emocional. A gente vai acabar fazendo isso, né? Programando toda essa intervenção pensando em toda essa rede, e não só naquilo que acontece sob a pele. A gente vai mudar algo no ambiente que vai alterar a emoção. Às vezes a gente vai tentar mudar o jeito de expressar a emoção, que vai mudar toda essa relação. Uhum. E eu acho que é importante estar colocando que isso é um processo lento, demorado, né, e que ele é sofrido, né? Então, apesar da gente ouvir muito na literatura, né, de que o ambiente terapêutico ele tem que ser não punitivo, né, que às vezes não, isso nem sempre é possível. Né? Uhum. Então, ele é um processo gradativo, ele é um processo longo, e que você não tem como não fazer o seu cliente sofrer. Então, por isso que a gente tem que ter cuidados, a gente tem que ter essas compreensões, né, do quanto essa pessoa vai ficar afetada com determinados assuntos, não que a gente não que a gente não vá tratar, mas a gente poder pensar em como e qual é a melhor forma de abordar. Uhum. Então, Outra coisa também, gente, que é importante vocês pensarem, que assim, e é isso que a gente precisa fazer, tentar encontrar as contingências que estão gerando esses episódios emocionais. Mas assim, a gente precisa fazer, mas não quer dizer que a gente vai conseguir. Uhum. Às vezes, assim, que a gente fica frustrado porque a gente não consegue identificar a contingência. Porque às vezes é algo muito, assim, sutil, que o cliente também não consegue identificar. Por isso que quem trabalha com criança e faz AT, ou vai lá no ambiente da criança, consegue ter intervenções tão legais, porque dela consegue ver no ambiente. O cliente, quando ele está na clínica, às vezes é muito difícil a gente identificar qual é a variável. Uhum. E a gente vai lançando hipóteses e tentando encontrar. Eu acho que, junto com isso, eu acho que também tem uma outra questão, que é mesmo a gente fazendo toda essa compreensão, né,
como um fenômeno complexo, a gente identificando essas variáveis, a gente discutindo isso com o nosso cliente e até propondo intervenções, não quer dizer que ele modifique, né? Ele vá promover mudanças, né? Ou que ele compreenda que ele é o responsável por essas mudanças, né? Porque é muito comum, então, só para a gente ir finalizando, pelo menos a minha fala, depois o David quiser complementar alguma coisa, é muito comum a pessoa chegar na clínica em que ela está, a gente identifica, né, que está nesse desequilíbrio, né, seja por conflito, seja por estar mais em contato com eventos aversivos, enfim, falta de reforçadores, a gente identifica tudo isso, só que a pessoa chega falando do outro, né? Então, é muito comum a pessoa chegar e falar assim, eu tô aqui porque eu quero que o meu marido pare de beber, eu quero que a minha esposa ou o meu marido seja menos ciumento, né? Então, até fazer todo esse processo, né, demora e não necessariamente promova mudanças. Ou às vezes a pessoa sabe que a mudança tem que ser nela, mas ela mas ela ainda está olhando muito para o comportamento do outro. Então, supor, ela tem um padrão de cuidar muito de todo mundo. E ela sabe que ela tem que começar a cuidar de si. Aí ela já vem para a clínica com esse relato, olha, eu preciso cuidar de mim. No entanto, ela passa a maior parte da sessão falando da outra pessoa. Isso. E eu acho que esse é um processo bem interessante e que a gente tem que ficar atento, porque senão é muito fácil a gente entrar nisso, né? Por causa da história. Então, a gente identifica o sofrimento, a gente identifica alguns elementos do ambiente, mas não consegue fazer com que a pessoa tenha essa consciência, né? Então, tornar consciente para que haja mudança. Então, isso é tudo um processo, e eu acho que vai mostrando o quanto que lidar com emoções, né, tem a sua complexidade, e que cada pessoa é uma pessoa, né? Mesmo dentro da análise do comportamento, a gente tendo como princípio, né, a previsão e controle dos comportamentos, tal, a gente também tem a compreensão dessa complexidade, que nem sempre a gente vai ter resposta, nem identificar todas as variáveis, nem tudo vai ser rápido, algumas coisas vão ser na aceitação e não na modificação, né? Então, eu acho que temos ainda um caminho aí para estar discutindo e conversando sobre processos clínicos, emoções e tudo mais. Bom, é isso, gente. Tchau. Tchau.